Olá, este é o Papo de Mãe. É papo, mas não é conversa jogada fora. Um programa informal com informação e muita prestação de serviço. Hoje nós queremos ajudar mães que vivem um drama. Um filho desaparecido. Quem já perdeu uma criança por alguns segundos sabe o pânico que a gente sente. Imagine então não saber de um filho há anos. A criança que foi para a escola e não voltou. A outra que foi levada por um parente e sumiu. Histórias sem desfecho e histórias com final feliz. Veja os destaques do Papo de Mãe. Segundo a Associação Mães da Sé, somem cerca de 40 mil crianças e adolescentes por ano no Brasil. Desse total, de 10% a 15% jamais retornam para seus lares. Então, nós vamos conhecer agora essas mães que vieram até aqui hoje para conversar sobre um assunto tão delicado, né? Você é a Cristiane. Isso, sou a Cristiane de Souza, mãe do Juan, que perdi no supermercado. Você tem quantos filhos? Tenho 5 filhos. Você trabalha com o quê, Cristiane? Sou ajudante geral. Então, daqui a pouco você vai contar o que aconteceu com o Juan, que está aqui, né? Isso. Você trouxe mais algum filho aqui? Trouxe mais 2, o Wendel e a Poliana. Tá legal. E o seu nome todo é Neuza? Neuza Ananias de Moura. Eu estou procurando meu filho, né, que desapareceu há 9 anos, né, vai fazer 10 agora em setembro, sem deixar rastro. Uhum. Tá a foto dele aí do Tá Leandro. aqui a foto dele, ó. Uhum. Quando ele desapareceu, ele tinha quantos anos? 17. E você tem outro filho? Eu tenho uma Outros filha filhos? casada. Uma filha casada. Isso. Tá legal. Daqui a pouco você vai contar então o que aconteceu com o Leandro. E você é Ivanise? Eu sou Ivanise, tenho 48 anos. Tenho 2 filhas, a Fabiana, que tem hoje 28 anos, que desapareceu há 14 anos, e tem a Fagna, que é a caçula, que tem 27 anos. Uhum. E você é a presidente da Associação Mães da Sé? Isso, né? Esse trabalho nasceu há 14 anos, justamente quando eu perdi minha filha. E aí resolvi me juntar a outras mães, que assim como eu, estavam passando pelo mesmo problema, e surgiu o movimento Mães da Sé. Mostra aqui para a Almira a foto dela, Ivanise. Aí ela estava com quantos anos? Com 13 anos. 13 anos. É. Então, daqui a pouco, cada mãe vai contar o que aconteceu com o seu filho, né, Roberta? E quem está aqui? E aqui ao meu lado, a psicóloga, a psicanalista Silvia Lobo, que está participando mais uma vez aqui do Papo. Obrigada, Silvia. E a família que passa por essa perda, como é o trauma? É semelhante à perda assim, pela morte ou é diferente? A gente podia pensar que são 2 perdas fundamentais. Acho que o tema da separação e da morte são temas humanos que são de uma importância talvez maior do que qualquer outro. Mas a diferença é enorme entre a perda por morte e a perda por desaparecimento. Porque quando uma pessoa morre, às vezes até ela morre em função de uma doença, às vezes morre em função do envelhecimento. É como se a morte se anunciasse, é como se as pessoas pudessem ser preparadas. Uma morte por acidente, como a Neuza contava para mim agora há pouco, é uma morte igualmente traumática. Só para entender, porque a Neuza tem seu filho que está desaparecido e você já perdeu um filho. Perdi um há muitos anos antes disso. Esse meu filho que desapareceu nem existia ainda, ele é o caçula, né? Eu só tinha um casal de filhos. E eu era o mais velho, com 15 anos. Ele sofreu um acidente, foi atropelado. Ficou 3 dias na UTI, mas não teve jeito, né? E a Neuza diz uma coisa interessante e triste, mas importante nessa nossa conversa, que ela pôde enterrar o filho dela, que ela pôde ver aquele corpo que não podia mais ser salvo. E eu acho que o drama que a Ivanise representa como presidente dessa associação tão importante e como representante dela mesma na perda dessa filha, e a Neuza hoje aqui, é que existe uma perplexidade diante do desaparecimento, existe um sumiço. E uma coisa que nos comove muito, já nesse início de programa, é que ambas dizem a idade que o Leandro estaria e a idade que a filha da Ivanise estaria nesse momento. Quer dizer, eu tenho 2 filhas, diz a Ivanise. Quer dizer, são filhos que desapareceram, mas que na memória e no coração continuam vivos. Como manter a estrutura familiar? Quer dizer, essa é uma questão, eu imagino, muito comum, infelizmente.
porque o desaparecimento, ele dilacera a ordem do mundo que estava posta. Não pela perda da criança só, ou do adolescente, mas também porque é uma perda sem explicação. Então, o fato de não se entender por que aquilo aconteceu, faz com que a pessoa que perdeu alguém muito importante se depare com nada. O nada, o que aconteceu? Nós estamos vendo tanto com a Neuza como com a Ivanise que tentar entender por que essas crianças desapareceram, no caso específico dos dois jovens, é impossível. Tem uma notícia, tem uma suspeita, mas não se sabe. Só que isto que não se sabe, que é o nada, a explicação nenhuma, a mente não aceita. Então, a cabeça da pessoa entra num processo de tentar encontrar uma explicação, de tentar encontrar um indício, de tentar se lembrar de um detalhe que acabou. Aquela cena de repetir um momento em que a criança saiu de casa e que se viu pela última vez, né? Ou aquela vez que se falou no telefone, ou a última foto que se tirou, como essa que a Neuza traz, né? Ela se repete como um videotape enlouquecido na nossa frente, né? Então, eu acho que aí fica muito difícil dessa família, de fato, se organizar. Em algum momento do VT, foi colocado uma palavra que o filho foi arrancado, crianças que são arrancadas. Dizendo, no desaparecimento, a mãe repete, ela revive uma situação de desenraizamento, de arrancamento, que todas nós passamos quando um bebê nasce, mas que nós nos conformamos, e muito, quando nós podemos pegá-lo de volta para nós, não mais de dentro do nosso corpo, mas nos nossos braços. Agora, quando ele é arrancado e ele não volta para nós de fato enlouquecemos. Vocês têm algum apoio lá, Ivanise? Como é que é? Eu só tenho uma psicóloga, né, que ela é psicopedagoga, que é a dona Marta, que é voluntária nossa lá. Ela faz um trabalho de atendimento aos casos que precisa, e que muitas vezes a mãe, infelizmente a gente ainda tem, grande maioria das pessoas que tem essa perda, elas não aceitam, elas acham que o psicólogo é médico. Já falei que o psicólogo não é médico, né? Mas elas ficam assim meio amedrontadas. Não querem nem conversar. Quer dizer, você até tem uma psicóloga, mas às vezes as mães não querem, e é importante que elas façam acompanhamento. Sim, eu fiz terapia durante 8 anos, né? E essa terapia me ajudou muito a conviver com esse luto, a conviver com essa dor, né? E assim, uma coisa que é natural, acho que de nós enquanto mães, é se culpar por qualquer coisa O tema da culpa está aqui em todos os programas. Seria interessante que pudesse se fazer uma coordenação aonde se formassem grupos de trabalho, essas pessoas que procuram a Sé se agrupassem e pudessem falar sobre o desaparecimento dos seus filhos, pudessem compartilhar, pudessem chorar o seu luto. Porque o primeiro passo de saída é esse, do reconhecimento do tamanho do buraco que ficou com a perda daquela criança ou daquele jovem. Nós vivemos numa cultura que ela não é só pós-moderna, porque isso é mais antigo, já pega a contemporaneidade até os nossos dias, em que chorar os seus mortos tem um tempo. Passado aquele tempo, a sociedade, os amigos, o entorno, autoriza um certo choro. Mas passou daquele tempo, as pessoas que nos cercam começam uma demanda no sentido de que nós enxuguemos as nossas lágrimas. E as lágrimas têm um tempo bastante individual para elas serem enxugadas. Ninguém do lado de fora pode designar o tempo que nós precisamos chorar as nossas perdas. Então, precisamos fazer um espaço, criar um espaço, para isso poder, de fato, ser autorizado.
o choro, e ser a lástima, respeitado, isso. as fotos, isso ser compartilhado, porque depois de ser dado espaço para a dor, aí é possível elaborar essa dor. E o que é elaborar essa ferida, Mariana? Eu penso que elaborar essa ferida é poder considerar que aquela pessoa que foi, ela nos privou, o fato dela ter desaparecido, nos privou de todos esses anos que nós teríamos esse filho para conviver conosco. Mas ele viveu conosco alguns anos, 17 anos, o filho da Neuza, 13, 14 anos, 15, a sua menina, né? E eu fico pensando que nós temos que recolher, esse é o segundo trabalho, Ivanice, que é recolher a experiência de ter vivido com eles, de recolher as lembranças, de recolher o que eles nos deixaram, de poder se sentir acompanhado, não pelo vazio do desaparecimento, mas acompanhado por aquilo que foi possível de viver juntos. Eles deixaram um patrimônio com vocês, que precisa ser guardado. E o dia que vocês puderem guardar dentro de vocês, ainda que a saudade continue muito grande, essa filha e esse filho vão estar mais pertinho. E a Júlia está aqui, a Júlia trabalha com a gente no Papo de Mãe na produção, e nós convidamos ela para contar que você já se perdeu e foi aonde? Na praia, né, Júlia? Eu já me perdi 3 vezes, a última delas foi no ano passado, já grande, numa trilha, numa cachoeira, eu estava sozinha com um cachorro, a trilha era no terreno da casa onde eu estava, me falaram que eu podia ir, que o cachorro sabia o caminho, e na hora de voltar, eu não via por onde dava para sair, né? E aí, primeiro eu não percebi, né, que eu estava perdida, assim, achei que eu ia encontrar logo, depois deu um desespero, mas depois também, né, assim como as mães são fortes, os filhos também são, né? E aí depois eu achei o caminho, eu resolvi seguir o cachorro e parar de tentar descobrir eu mesma e cheguei. Mas quando eu era menor, eu me perdi na praia uma vez também. Mas uma coisa que a gente sempre combinava, né, com os meus pais era assim, ó, você tá na barraca tal, sempre que chegava na praia, né? Se você se perder, você fala que você quer vir para cá. E uma coisa que eu senti também é que nesse último caso eu estava totalmente sozinha, né? Mas da primeira vez tem mais gente. E aí a questão é, em quem eu confio? Eu não confio? Mariana, eu na minha família eu também tive um caso de desaparecimento, que teve um final feliz, mas foi na ditadura também. Um primo estava na faculdade, diretório acadêmico, centro acadêmico, né? Militância universitária e tal. E ele desapareceu. E ficou um bom tempo, né? E ninguém sabia, é uma situação desesperadora. Aí depois de muito tempo foi saber que ele estava preso, aí consegui localizar, depois ele foi libertado e tal. Né? Teve um final feliz. Teve um final né? feliz. Mas esse período, né? É porque enquanto não tem uma resposta, todo mundo espera pelo final feliz, né? Ainda pensando nessa questão que do desaparecimento por motivos políticos, eu hoje fico muito comovida conversando e ouvindo, porque isso me reporta aos meus 20 anos. E aos 20 anos, também na época da ditadura, na militância política, eu e meu marido fomos presos. E ficamos desaparecidos um mês e pouco, né? O que nos salvou é que ele era jornalista. Isso impediu que barbaridades reais não fossem, do ponto de vista concreto, não fossem cometidas. Mas isso não impediu que barbaridades psicológicas fossem cometidas com nós, junto com todos os amigos e as pessoas que queriam um outro Brasil, como nós estamos ouvindo agora. E também, só complementar quando você disse como sendo a salvação, seu marido ser jornalista e vocês terem saído de uma prisão ilegal, que foi um sequestro, porque vocês foram retirados da sua casa e levados, né? Não pelo fato dele ser jornalista, porque eu queria lembrar do caso do Vladimir Herzog, que era jornalista, compareceu espontaneamente para prestar depoimento no DOI-CODE, e no dia seguinte ele foi encontrado morto e depois, sob tortura, ele foi morto e ainda fizeram uma versão falsa como de que ele tinha se suicidado na prisão. Saiu publicado em jornal uma foto
assim, inverossímil, porque ele teria se suicidado com o cinto do macacão, né? E pendurado numa janela, ainda com os joelhos dobrados, não havia nem altura suficiente para uma pessoa se suicidar. Terminou o período da ditadura militar, teve a transição para a democracia. Até hoje, nós familiares continuamos pedindo, devolvam pelo menos os corpos. Ainda são quantos? Da lista oficial dos desaparecidos, que no governo do Fernando Henrique, a lei reconheceu a responsabilidade do Estado das mortes, mas só assim, colocando o nome e o ano da morte. Eram 136. Até hoje foram identificados 2 na vala de Perus. Perus, aqui em São Paulo. E 2 no Araguaia. A justiça brasileira diz que é lenta, lentíssima. As mães já faleceram, deve ter assim uma meia dúzia, eram 22 mães, né? Agora devem ter uma meia dúzia de mães por volta de 80, 90 anos. Quantas mães não sofreram, pais, irmãos, né? A gente vê a força das mães que sofreram na ditadura. O que você espera aí? Eu já passei por 2 situações muito graves de saúde, tive 2 infartos, tive 2 paradas cardíacas. E o meu grande medo é morrer sem saber o que aconteceu com a minha filha. Se eu encontrar minha filha hoje, Deus pode me levar, porque eu vou morrer em paz. Eu estava lendo a camiseta delas e eu lembrei de uma frase que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. Que a única luta, a única causa perdida é aquela que você abandona. E o site da Mães da Sé? O nosso site é mãesdacé.org.br. E a sua expectativa qual é, Neuza? A minha expectativa é de encontrá-lo vivo, né? Eu tenho fé em Deus. Eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo. E eu quero aproveitar agora no final para ler uma carta que a gente recebeu de uma telespectadora. O meu nome é Solange Lopes Fernandes Brasil. Venho através deste programa tentar encontrar minha filha Thaís Rayara Fernandes Brasil, a qual fui obrigada a deixar com o pai quando nos separamos. Quer dizer, ela deixou com o pai e, na verdade, não encontrou mais a filha, né? O pai desse Evangelista Gomes Brasil é filho de Geraldo Gomes Brasil, quem sabe aí no Ceará alguém está escutando, né? E Maria Rodrigues da Silva. Na época moravam na cidade de Icó, no Ceará. Hoje ela está com 14 anos e já faz 11 anos que não a vejo. E, por favor, se alguém conhecer a Thaís Rayara, né, entrar em contato aqui com o programa Papo de Mãe. Acho que ela aproveitou o momento para conversar com a filha. Querida filha Thaís, foi o momento mais difícil da minha vida quando nos separamos. Foi tirado de mim toda a felicidade, pois vivo com um vazio imenso, mas nunca desisti de ter esperança e fé em Deus que irei reencontrá-la. Eu e seus irmãos te amamos muito. Não vemos a hora de te abraçar, beijar e nos unirmos novamente. Te amo, filha. Nunca te abandonei e sim fui obrigada a deixá-la. Tenho fé em Deus que Ele irá trazê-la para mim. Finalizo com o coração angustiado, mas com a certeza de encontrá-la logo, se Deus quiser. Beijo e te amo demais. Então, a gente quis ajudar de alguma maneira a Solange, né, lendo essa carta que ela escreve para a Thaís, e eu acho isso também, né, e muitas vezes a filha pode achar que a mãe abandonou, e daí vem o sentimento de culpa da mãe achar que a filha acha que foi abandonada, e as pessoas não sabem as histórias, né, do que realmente aconteceu, ainda mais a criança, né. Eu acho que a coisa mais séria para viver essa situação, uma delas é que, além de nós ficarmos muito feridos com o desaparecimento, nós acabamos arrumando uma culpa para poder lidar com ele. Então, talvez que o programa possa ajudar a pensar que todo desaparecimento é uma fatalidade, é uma catástrofe de fato. Então, nós temos que tomar os cuidados, com certeza, né? Mas também saber que há coisas que acontecem graves e que nós não temos a menor participação. Uhum. E, Laura, tem o site da ONG, né? Eu vou mostrar, a Maria Cândida vai mostrar aqui o cartãozinho
Pode falar o site. É www.desaparecidos.políticos.org.br. Tá, então quem quiser saber mais informações é só acessar ali o site. E uma última informação, no fim de 2009 foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O Ministério da Justiça está unificando os dados de todo o país. O site do Ministério é o www.mj.gov.br. Obrigada a todas vocês por terem vindo participar. Quando quiserem voltar e se tiverem notícias, se a gente receber notícias pelo nosso site também, nós vamos continuar em contato. Obrigada a vocês, tá bom?